Neste vídeo, eu pretendo dar uma noção teórica de como determinar domínio e imagem em problemas de otimização. Bom, primeiro vamos definir. A gente já trabalhou com domínio desde introdução ao cálculo, e domínio eram os possíveis valores de x. Já em problemas de otimização, domínio são os possíveis valores das variáveis que modelam um problema. Em especial, seria quase que sempre o x e o y, são os que modelam um problema, ok? Tá. E imagem? A imagem é a mesma definição que a gente trabalhava com gráfico. Lembra que a imagem era o valor de y? Ou seja, era o valor da função. Só que agora y não é a função. Y é simplesmente uma variável que compõe sua modelagem. Agora, a imagem são os possíveis valores da função. Que função? Função objetiva. Os possíveis valores da função objetivo. Então, se o objetivo é a área, a imagem são as possíveis áreas. Se o objetivo é a quantidade de cerca, a imagem são as possíveis quantidades de cerca. E o domínio são as variáveis que compõem essa função. Por isso que eu falei que normalmente x e y são as variáveis que modelam o problema. Tá. Algumas dicas importantes. Bom, começando. Se x e y, que são as variáveis que a gente mais utilizar, tá? Se elas representarem dimensões de uma figura, então obrigatoriamente elas devem ser positivas. Claro, é impossível eu querer construir um pasto de comprimento negativo, querer fazer um galinheiro e a largura da negativa. Então, o primeiro detalhe é esse. X e y sendo dimensões tem que ser positivo. Isso também vai valer futuramente para problemas na geometria espacial. Nós vamos trabalhar com cone, vamos trabalhar com prisma, cilindro, e essas medidas não podem ser negativas, ok? Então, normalmente, digo normalmente porque vários problemas vão tratar de dimensões. A gente já vai saber um ponto do domínio, que é maior do que zero. Eu diria que esse é o extremo menor. O menor valor assumido, é a partir do zero. E será que tem um maior valor? Existe um extremo que delimita? Bom, vamos pensar. Então, normalmente, quando a gente quer descobrir o domínio de uma função, seja para x ou seja para y, a grande meta é descobrir qual é o valor que delimita a esquerda e o valor que delimita a direita. Essa é a grande meta, tanto em x como em y. Se for um problema de dimensões, eu já sei o valor que delimita a esquerda. Então eu começaria dizendo que o domínio é x maior que zero, y maior que zero. Mas será que existe um valor máximo que delimita? É isso que nós vamos ter que tomar um cuidado. Então o cuidado especial é como encontrar estes valores. E eu dou uma dica muito importante. Bom, eu falo o seguinte, que para encontrar o maior valor de uma medida, que eu estou supondo que x e y é medida, para encontrar o maior valor de uma medida, supõe-se que a outra medida é igual a zero. Quero encontrar o maior x, suponho que o y é zero. É como se eu unisse todas as minhas forças dentro do problema para determinar o x, supondo que o y não existe. Então vamos supor que eu quero construir o galinheiro lá no caso, e eu tenho aquela tela que eu posso utilizar.
aqueles metros para poder cercar. Se eu cercar só a medida do x, eu vou ter o maior x possível, então eu ignoro que o y existe. Ou para achar o maior y, aí eu uso toda a cerca para o y, não posso usar o x. Essa é a ideia. Então, no final das contas, para achar o domínio é muito fácil. Para achar o maior extremo do x, substitui o y por zero. E faz o quê? Para encontrar o maior valor de uma medida, supõe-se que a outra medida é zero e substitui na restrição. Claro, gente, a restrição é a única equação que envolve x e y, ok? Isso é para encontrar o domínio quando são medidas. E quando não for medida? Quando não for medida, eu não vou nem escrever, porque o próprio problema dá o domínio. Ele é meio que obrigado a dar. E como que eu vou adivinhar qual é o maior e o menor valor que você pode utilizar? O problema vai induzir a isso. Então, por isso que eu vou descrever para medidas. Tá. Eu dei uma dica importante para o domínio. E para a imagem? Como que eu faço para encontrar? Agora eu vou pensar na imagem. A imagem é a função. Vamos supor que seja a área. Aí eu quero encontrar o menor área e a maior área. Se for um problema de medida, normalmente a menor área é zero. A menos que o problema peça área mínima. Mas não vou nem escrever isso para não confundir, porque tem casos que a menor área não é zero. Então não vou generalizar. Eu vou dizer o seguinte. Quando a gente pensa na imagem, uma coisa eu afirmo. Um dos extremos da imagem, que é o extremo esquerdo ou o extremo direito, um dos extremos é a própria solução do problema. Então, se o problema estiver pedindo a área máxima, então você já sabe a maior área, o extremo direito. Se o problema estiver pedindo a área mínima, então você já sabe o extremo esquerdo, o menor valor. Então, um dos extremos você não precisa se preocupar em calcular. Após a resolução do problema, esse extremo já vem pronto. Tudo bem. E o outro extremo? O outro extremo, o que se faz? Substitui a variável que você zerou para achar o domínio. Lembra que você substituiu uma variável por zero para achar o maior valor da outra? Então você substitui a variável que você zerou para achar o domínio com o valor do domínio, quer dizer, da variável que você acabou encontrando, aonde? Você vai trocar tudo isso na função objetivo. Então é isso. É isso que você vai fazer para achar o outro extremo. Pode acontecer de você for calcular a imagem e de repente encontrar um absurdo. Uma igualdade absurda. Quando isso acontecer, é porque não tem os dois extremos, só vai ter um extremo só. Mas eu explico dentro do problema. Bom, professor, você pode dar um exemplo? Vamos pegar aqui o exercício, um exemplo resolvido, que seja mais simples. Vou pegar lá do galinheiro, tá aqui o exemplo do galinheiro, e vou achar o domínio e imagem, por exemplo, do galinheiro, ok? Eu vou fazer aqui aproveitando o primeiro método, aí vai ficar mais claro agora. Vamos lá. Eu não deixei um espaço adequado para isso, então eu vou pegar aqui, domínio. Vamos fazer o domínio para x, ok? Bom, vamos lá. O x representa a largura do galinheiro, então é medida. Então, obrigatoriamente, esse x tem que ser maior que zero. E para encontrar o maior valor de x, o que eu faço? Bom, supõe-se que o y é zero, a outra variável, e troca esse valor na restrição. A restrição está aqui, ó. 2x mais y igual a 12. Se eu trocar o y por zero, vai ficar 2x igual a 12, x igual a 6. Pronto. Encontrei o maior extremo. Pronto. Esse é o domínio da função. Professor, tem o igual? Não. Pensa que se o x for igual a zero, você não vai construir galinheiro nenhum. E no 6, professor? 6 pode, né? Não pode, porque para encontrar o 6, você igualou o y a zero.
E se o y for 0, não tem largura. Então não é o problema, não é o 6, é como você encontrou o 6. Você encontrou o 6 trocando o y por 0. Professor, e se o domínio fosse em y? Mesma coisa. Se é medida, o y tem que ser maior que 0. E o maior y? Pega e troca o x por 0 a outra na restrição. 2x mais y igual a 12 é a restrição. Se trocar o x por 0 aqui vai zerar. Vai sobrar y igual a 12. Logo, o maior valor de y é 12. O mesmo motivo para não ter igualdade. Tudo bem? Esse é o domínio. Tá. Só que também é possível encontrar o domínio analisando o problema. Imagina comigo. Você pode usar 12 metros de tela. Se o domínio for em y, então você vai usar todos os 12 metros só para construir o y. Por isso que o máximo de y é 12. Mas se o domínio for em x, aí você tem dois lados para poder usar os 12 metros. Aí você não usa nada no y e usa tudo no x. 12 dividido por 2 lá dá 6. Você pode usar no máximo 6 aqui e no máximo 6 aqui. Por isso que o domínio em x é até 6 e em y até 12. Imagem. Bom, vou escrever a imagem aqui embaixo. Desculpa o aperto. Imagem é o valor da função. O objetivo é a área. Então é a área. Bom, o problema descobriu que a área máxima é 18. Então eu já sei o maior valor. Por isso que eu escrevi A menor ou igual a 18. Ser maior que isso é impossível. Pode ser menor ou igual. Igual porque eu descobri um valor igual a 18. E a área mínima? Ué, lembra que eu falei que para achar o outro extremo você multiplica a variável que você zerou pelo valor correspondente. Por que eu multiplico? Porque a área é x vezes y nesse caso. 0 vezes 6, 0. Ou acha por aqui. 0 vezes 12, 0. Então, a menor área é 0. Então, normalmente, quando é área e você tem o máximo, normalmente o mínimo é 0, tá? Isso eu posso falar para vocês que é quase certo. Bom, agora sim eu fechei a teoria de domínio e imagem com exemplo, e a partir do exercício 3 eu vou estar calculando o domínio e a imagem.